Bem-vindo a uma nova história em áudio em português. A dinâmica que usaremos é a seguinte. Primeiro você vai ler e ouvir a história com as palavras destacadas. Então você revisará o vocabulário com todas as novas palavras. Depois disso, você lerá a história novamente para colocar em prática o que aprendeu. Finalmente, você terá tempo para responder a uma pergunta e descobrir o que entendeu. Lembre-se de prestar atenção nas palavras para entender a mensagem e obter mais conhecimento. As pessoas tímidas geralmente preferem pouco para participar de grupos sociais, procurar maneiras de evitá-los e fugir deles. As razões que originam a timidez nas pessoas são várias, do medo de não serem aceitas na sociedade, até uma baixa autoestima que faz com que não nos desejemos como somos. Ser muito tímido pode impedir a nossa vida profissional e pessoal. É por isso que é necessário seguir dicas úteis que ajudam você pouco a pouco a superar esse problema. Não é um trabalho fácil e exigirá disposição para melhorar nossas habilidades sociais. Você pode começar analisando-se, isto é, descrevendo seus pontos fortes e fracos. Lembre-se de que você não deve subestimar seus pontos fortes, você deve descrevê-los todos, mesmo aqueles que podem parecer insignificantes. Você deve identificar quando pode ser útil cada habilidade que você tem. Também recomendamos que você descreva as situações que fazem você se tornar mais tímida, ou seja, aquelas que você considera mais desafiadoras. Por exemplo, há aqueles que ficam mais nervosos quando conversam com meninas, enquanto outros ficam nervosos ao interagir com os amigos do trabalho. Uma vez que você saiba exatamente que tipo de situações faz com que você se comporte assim, você deve tentar desembrulhar pouco a pouco nesses casos, desde o mais fácil para o mais complicado. Desta forma, você resolve o problema gradualmente e fez uma pausa. Tímidas. Participar. Evitá-los. Fugir. Medo. Aceita. Autoestima. Superar. Exigirá. Habilidade. Analisando-se. Descrevendo. Fortes. Subestimar. Identificar. Recomendamos. Desafiadoras. Nervosos. Interagir. Desembrulhar. Complicado. As pessoas tímidas geralmente preferem pouco para participar de grupos sociais, procurar maneiras de evitá-los e fugir deles. As razões que originam a timidez nas pessoas são várias, do medo de não serem aceitas na sociedade, até uma baixa autoestima que faz com que não nos desejemos como somos. Ser muito tímido pode impedir a nossa vida profissional e pessoal. É por isso que é necessário seguir dicas úteis que ajudam você pouco a pouco a superar esse problema. Não é um trabalho fácil e exigirá disposição para melhorar nossas habilidades sociais. Você pode começar analisando-se, isto é, descrevendo seus pontos fortes e fracos. Lembre-se de que você não deve subestimar seus pontos fortes, você deve descrevê-los todos, mesmo aqueles que podem parecer insignificantes. Você deve identificar quando pode ser útil cada habilidade que você tem.
Também recomendamos que você descreva as situações que fazem você se tornar mais tímida, ou seja, aquelas que você considera mais desafiadoras. Por exemplo, há aqueles que ficam mais nervosos quando conversam com meninas, enquanto outros ficam nervosos ao interagir com os amigos do trabalho. Uma vez que você saiba exatamente que tipo de situações faz com que você se comporte assim, você deve tentar desembrulhar pouco a pouco nesses casos, desde o mais fácil para o mais complicado. Desta forma, você resolve o problema gradualmente e fez uma pausa. O que você não deve subestimar quando se analisa? Você não deve subestimar seus pontos fortes quando se analisar. Você pode tentar aumentar seu círculo social, iniciar pessoas de outros grupos e dos quais você pode aprender lições diferentes. Isso pode ser conseguido começar a conversar com estranhos, se as pessoas que você conhece na rua ou na internet. Uma dica seria se aproximar deles, pedir-lhes tempo, alguma direção ou algo sobre o clima da cidade. Esforce-se relacionando-se com pessoas e práticas falando com eles para que você possa saber que precisa. Pode ser útil para analisar especialmente seus amigos que não são tímidos. É bom estudar seus comportamentos e a maneira como eles são capazes de falar com os outros. Tente explicar por que eles são tão extrovertidos quanto como eles lidam com sua linguagem corporal. O mais importante é que você sempre se lembre de que deve ser fiel a si mesmo, o que significa que você não tenta mudar sua natureza abruptamente. Se a sua personalidade é principalmente tímida, você pode se esforçar para melhorar pouco a pouco, e usar ferramentas sociais para obter melhores resultados. Mas isso não significa que você vai parar de ser quem você é. As pessoas tímidas também são caracterizadas por serem mais sensíveis aos sentimentos dos outros, para que possam ouvir e expressar afeição no sofrimento dos outros. O conselho mais valioso é preservar o melhor de si e melhorar suas habilidades sociais com prática e paciência. Aumentar. Círculo. Lições. Conseguido. Rua. Aproximar. Pedir-lhes. Direção. Relacionando-se. Comportamento. Extrovertidos. Corporal. Fiel. Abruptamente. Personalidade. Ferramentas. Resultados. Sensíveis. Sentimento. Afeição. Sofrimento. Preservar. Você pode tentar aumentar seu círculo social, iniciar pessoas de outros grupos e dos quais você pode aprender lições diferentes. Isso pode ser conseguido começar a conversar com estranhos, se as pessoas que você conhece na rua ou na internet. Uma dica seria se aproximar deles, pedir-lhes tempo, alguma direção ou algo sobre o clima da cidade. Esforce-se relacionando-se com pessoas e práticas falando com eles para que você possa saber que precisa.
pode ser útil para analisar especialmente seus amigos que não são tímidos. É bom estudar seus comportamentos e a maneira como eles são capazes de falar com os outros. Tente explicar por que eles são tão extrovertidos quanto como eles lidam com sua linguagem corporal. O mais importante é que você sempre se lembre de que deve ser fiel a si mesmo, o que significa que você não tenta mudar sua natureza abruptamente. Se a sua personalidade é principalmente tímida, você pode se esforçar para melhorar pouco a pouco e usar ferramentas sociais para obter melhores resultados. Mas isso não significa que você vai parar de ser quem você é. As pessoas tímidas também são caracterizadas por serem mais sensíveis aos sentimentos dos outros, para que possam ouvir e expressar afeição no sofrimento dos outros. O conselho mais valioso é preservar o melhor de si e melhorar suas habilidades sociais com prática e paciência. Quais são as pessoas tímidas caracterizadas? As pessoas tímidas são caracterizadas por serem mais sensíveis aos sentimentos dos outros.